Fala pessoal, beleza? Gabi aqui na área para mais um vídeo. Hoje eu quero trazer uma situação onde eu demonstro na prática como é importante saber o momento exato de aplicar uma estratégia e, obviamente, fazer uma entrada, independente de qual que ela seja, ou seja, escolher o exato momento de fazer a coisa certa. Bora lá? Vamos para a prática. O jogo em questão era Augsburg e Bayern de Munique pela Bundesliga, terminou 3-1 para o Bayern jogando fora de casa, mas não vamos se ater à questão do resultado em si, até porque para nós traders que trabalhamos ali um lapso, né, às vezes 1, 2, 5 ou 10 minutos ali do jogo, não interessa muito quando termina a partida na maioria das vezes, tá? Então vamos falar exatamente de uma situação que ocorreu nesse jogo que vale a pena a gente comentar. Bom, lá na comunidade do Clubão de Benefícios, inclusive, link sempre no comentário fixado para você entrar, é totalmente gratuita. Além da página aqui de trade esportivo, nosso grupo trade esportivo, a gente tem resenha que você consegue trocar ideia comigo, fazer pergunta, promoção, enfim, acesso a projetos bem interessantes, enfim, tem muita coisa lá na comunidade, cara. Eu sugiro que você entre, beleza? Mas vamos lá. Aqui, a primeira mensagem que eu trouxe no grupo, já que eu acompanho as partidas por lá, né, avisando o pessoal ali da minha leitura, foi a seguinte: ofensivamente, o Bayern já se soltou no jogo. Defensivamente, essas estocadas do Augsburg ainda preocupam, aguardando aquele padrãozinho, tá? E por que eu trouxe essa mensagem? Porque, exatamente como, né, eu disse aqui, o Bayern teve chances de gol, como por exemplo, essa aqui, a gente pode colocar essa oportunidade que teve aqui o Leroy Sané, aqui. Uma chegada muito perigosa aqui pelo lado esquerdo, bateu para fora. Porém, entretanto, todavia, isso acontecia direto, ó, que era o quê? O Augsburg chegar no campo de ataque com um pouco mais de espaço. Olha como esse cara recebe a bola realmente sozinho, tá? Não é uma análise tática que eu tô fazendo aqui, mas acho que vale a pena a gente mencionar isso. E aí ele consegue abrir a bola ali do lado esquerdo pro Alex Claude Maurice, que inclusive estava jogando muito bem pelo Augsburg, e ele bate para fora, bate com perigo. E esse era exatamente o cenário do jogo. Às vezes, para a galera desavisada que não viu a partida, pode pensar que o Bayern amassou nesses primeiros momentos, quando na verdade não, ó. Isso aqui aconteceu aos 23 minutos. Se a gente olhar, eu quis fazer questão de trazer o radar de Sport Radar, porque ele é o radar mais completo, tá? É o mais completo que mais a detalhes, sabe? E aqui a gente consegue ver ó, o Augsburg na parte de cima, o azul mais escuro, e o Bayern na parte de baixo, o azul mais clarinho. Percebam que, obviamente, ó, a finalização do Sané foi aqui. Aqui também teve uma outra finalização do Sané, tá? E aqui teve aquela do Samuel Essende, tá? Então nem entrou, né? Ele acabou, acho que não pegando aqui a do Claudio Maurice. Mas o que acontece? Notem as barrinhas, tá? Do Augsburg, ó. Essa barrinha mais alta, essa aqui mais alta, essa aqui mais alta, até o momento que o Augsburg abre o placar. E aí, para muitos desavisados, fala: caramba, mas o Bayern estava muito bem. Só que, outra coisa que eu sempre falo é que a gente tem que olhar os dois lados da moeda, ofensivo e defensivo. Se você quer estar a favor de uma equipe, fica a dica, dependendo da estratégia que você utiliza, se é lei, se é back, que seja. Cara, não adianta você fazer entrada no Bayern porque ele tá atacando bem, se ele estiver defendendo mal. E aqui, realmente, eu via isso, o Bayern defendendo mal, tá? Tanto que a gente tem diversos picos aqui. É bem verdade que o time mais perigoso em expected goals foi o Bayern de Munique? Sim, mas defensivamente não é um time seguro. E aí, em uma dessas descidas defensivas, o que acontece? A equipe do Augsburg ganha uma cobrança de falta, tá? Uma cobrança de falta distante, inclusive, aqui, ó. Lá quase no meio campo, aos 29 minutos e 20, tá? E aí, eles batem muito bem, o cara domina a bola, finaliza e faz um golaço. Pô, Gabica, mas o gol foi de falta, nem foi naquele tipo de jogada que você comentou, que você mencionou, os caras chegando com mais espaço. Sim, mas poderia, obviamente, ter acontecido de outra forma. E é isso que eu quero que entrem na cabeça de vocês. Então, assim, se você trabalhou esses 0 aos 30 minutos, confiante que o Bayern não ia tomar o gol, você trabalhou errado. Tá? Assim te dizer, pelo menos em leitura, tá? Não tô falando de estratégia. Então, talvez você tenha tido uma visão um pouco ofuscada pelos ataques do Bayern. Ou se não, né, aí trazendo uma segunda hipótese, você simplesmente falou, cara, o Bayern tá atacando muito bem, eu vou correr o risco, dane-se. Então, se tomar o gol, beleza, eu tô tranquilo, porque eu acredito que ali era mais de 50% de chance do Bayern fazer, ou seja, tinha um percentual maior do Bayern fazer do que o Augsburg. Beleza. É o que eu sempre falo, eu trabalhando no Match Odds, a primeira coisa que eu penso quando eu faço uma entrada é quais os riscos de eu tomar esse gol contra, antes mesmo de pegar. Depois variância, a gente vai tendo variância aqui e ali, e o gol vai saindo naturalmente, certo? Então, nesses primeiros 30 minutos, eu vi que eu poderia tomar o gol, tá? Então, por isso, eu não entrei a favor do Bayern, beleza? E aí acabou saindo o gol do Augsburg,
que de certa forma deu uma razão para mim na expectativa que eu estava tendo, na leitura que eu estava tendo do que estava acontecendo no jogo. Tanto que eu comento aqui, ó, suspeita confirmada, 1-0 Augsburg, tá? E aí depois, agora a gente vai entrar na segunda parte desse vídeo. Lembra que eu comentei lá no início, né, desse vídeo aqui, que a gente tem que escolher sempre o momento certo, que dá de acordo com a leitura, que dá com o padrão, e trazendo de uma forma muito macro e muito simplista, o que eu falei para vocês que eu busco num jogo? Meu time não correndo risco de tomar o gol, né? E obviamente depois ele tendo oportunidades para marcar gol. E aí o que acontece? E aí fica uma dica aqui também para vocês, mais uma dica aqui nesse vídeo. Muitas vezes, quando uma zebra, principalmente a zebra, ela marca o gol contra uma equipe que é favorita, que é melhor tecnicamente falando, qual que é a primeira coisa que eles fazem? Vamos ver se pausa o vídeo, responde aí, depois vocês voltam para ver se vocês acertaram. Mas respondendo aqui para vocês, depois que vocês já comentaram aí embaixo, ela vai e fecha a casinha. Principalmente quando esse placar é aberto e eles já estão próximo dos 30 ao 45, ou seja, 15 minutos final, 10 minutos final, 5 minutos final do primeiro tempo, o que eles pensam? Vamos segurar, vamos sustentar essa vantagem até o intervalo. Depois a gente ajusta de novo o time e a gente volta de uma outra forma, talvez tentando buscar um contra-ataque, enfim, pensando realmente em defender esse resultado, que é um resultado muito difícil contra o maior campeão da Alemanha, né? Um campeão consecutivo aí há muitos anos. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Então o tempo todo eu fiquei tranquilo. Ah, e o Bayern teve um ataque, putz, mas o Augsburg teve outro. Tranquilo. Aí se o Bayern fazer o gol, Gabica, não tem problema, a gente passa para outro jogo, a gente busca gol em outro jogo que tiver uma situação mais favorável. Show de bola. E aí, depois que tudo isso aconteceu, ocorreu exatamente essa parada que eu falei para vocês. O Augsburg recuou, o Bayern começou a atacar. E aí, cara, a gente pode até trazer de novo aqui o gráfico, tá? Ó. Aqui foi o gol do Augsburg, correto? 30 minutos. Percebam que aqui só teve uma barrinha alta, tá? Alta, inclusive, aqui do Augsburg. Foi uma chegada que o Augsburg teve nesse momento. Do restante, olha a quantidade de minutos que foi o Bayern dominante. Notem de novo, olha aqui, ó, os 30 minutos. Olha a quantidade de barrinha do Augsburg. Olha do 30 para frente, 3. E olha o restante, é todo do Bayern. E aí teve aqui finalização no gol do Michel Olise, depois no remate ao lado do Olise. E aí o que eu fiz? Utilizei uma outra estratégia que eu também costumo fazer quando o favorito tá perdendo o jogo, que é o que? Buscar um lei a equipe da zebra, tá? Que paga relativamente bem, tá? E aí você acaba perdendo alguns ticks caso o gol não saia. Obviamente é mais agressivo do que um back? É sim, mas aí eu trabalho um pouco mais reduzido, isso eu sempre explico lá na comunidade Clubão de Benefício quando eu faço essa entrada, a galera sempre pergunta e eu sempre comento. E o gol foi exatamente esse, aqui ó, jogada do Sané, que era uma jogada que já estava acontecendo aqui pelo lado esquerdo, ele cruza, o Musiala domina, bate e o gol tá feito, tá? E aí, aqui foi feita a minha entrada, até para vocês entenderem aqui, ó, entrei em lei a 2,98 e fechei a 8,2, que realmente paga muito bem. Vamos fazer até um comparativinho aqui, ó. Essa parte aqui não estava no script, que eu não tinha nem deixado aberto. Mas para vocês verem, eu não trabalho com 100%, tá? Aqui eu estava em torno de 60% da stake. Fiz a minha entrada a 2,98, tá? Então vamos lá, 2,98. Aqui, beleza. E fechei 8,2. Olha como paga bem, tá vendo? Paga relativamente bem. Certo? Show de bola, não tem erro. Então aqui, ó, pensando nisso aqui, eu paguei, recebi uns 20%, que é quase praticamente um back. Beleza? Então, qual que fica aí a lição final desse vídeo? Sempre espere o momento certo para você fazer uma entrada. Ah, Gabica, mas cara, eu não trabalho esse tipo de lei aqui que você acabou de mostrar para mim. Show. Então você não faça nada, tá? Por que eu fiz o lei? Porque isso daí tá dentro das minhas estratégias. Se eu não tivesse essa estratégia para ser feita vendo o Bayern pressionando, cara, aí se eu não tivesse nenhuma estratégia validada, eu ficaria quieto. Assim como, por exemplo, quando um jogo tá fechado, tá mais para under, eu não vou fazer under. Por quê? Porque não é uma estratégia que eu trabalho, correto? Então, é realmente muito simples, mas eu acredito que nesse vídeo eu consegui passar para vocês o que é você esperar o momento certo, não ter ansiedade, não fugir das suas características e principalmente ali do que você precisa para fazer uma entrada. Sempre dá aquele check, né? Mesmo que seja mental ou seja escrito, caso possa te ajudar também, você vai lá, ó, defensivamente o time tá bem, check. Ofensivamente, ainda não. Então, você não faz a entrada. Ofensivamente ele tá bem, mas defensivamente não. Então, não faz a entrada. Tá? Ofensivamente bem e defensivamente bem,
é só estar dentro do mercado e sair por abraço, pelo menos no longo prazo. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo. Não esquece, vai aparecer algum desses vídeos dessa série que a gente vem fazendo aqui no canal, aí na tela para vocês. E claro, como vocês estão vendo aqui na camiseta, faço todas as minhas entradas lá na Betfair. Então, ó, link aí na descrição para você criar sua conta. Isso ajuda a gente bastante a continuar mantendo esse conteúdo gratuito aqui no nosso canal. Valeu? Tamo junto. Bons greens a todos.